Alicerce do Paraíso, volume 1, capítulo 5, Jorei. Transição da noite para o dia. Conforme já falei a respeito da relação entre o mundo espiritual e o mundo material, tudo o que se passa neste é a projeção do mundo espiritual, onde está ocorrendo uma grande mudança. Conhecendo-se esse fato, tudo se torna claro aos nossos olhos. Todas as coisas existentes entre o céu e a terra nascem e se desenvolvem, bem como são criadas e destruídas pela ação daqueles dois mundos, numa evolução infinita. Numa visão ampla, o universo é macro-infinito e, ao mesmo tempo, um conjunto de micro-infinitos, que é o mundo da matéria. Por meio de sua contínua transformação, a cultura se desenvolve ininterruptamente. Meditando sobre isso calmamente, não podemos deixar de sentir a vontade do universo, isto é, o objetivo e a intenção de Deus. Em tudo há a distinção entre yin e yang, claro e escuro, dia e noite. Quando observamos a mudança das 4 estações do ano, a ascensão e o declínio de todas as coisas, notamos que isso também se encaixa perfeitamente em nossa vida. Existem ainda as classificações pequeno, médio e grande para tudo. Aplicando tal raciocínio ao tempo, podemos dizer que, assim como ocorre a alternância do dia e da noite no espaço de um dia, ela se dá igualmente em intervalos de 1, 10, 100, 1000, milhares ou dezenas de milhares de anos. É um fenômeno que ocorre no mundo espiritual. No mundo material, só notamos a diferença no espaço de 24 horas. Obedecendo a esta lógica, no mundo espiritual é chegada a hora da mudança da noite para o dia, que efetivamente se processa em intervalos de alguns milhares ou dezenas de milhares de anos. Trata-se de um fato extremamente importante, cujo conhecimento é imprescindível à compreensão do princípio do Jorei. Além disso, o conhecimento dessa mudança possibilita vislumbrar o futuro do Jorei e do mundo, o que conduz o ser humano à paz interior. Explicarei como está se projetando no mundo material a mudança que ocorre no mundo espiritual em milhares e milhares de anos. Nesse sentido, até agora era noite no mundo espiritual. Nele, da mesma forma que no mundo material, a noite é escura e só periodicamente há luar. Obviamente, há bastante elemento água, e quando a lua se esconde, resta somente a luz das estrelas. Se estas forem encobertas pelas nuvens, a escuridão será completa. Observando-se os fatos do mundo material, que são a projeção do que ocorre no mundo espiritual, isso fica evidente. A alternância dos períodos de paz e guerra e a ascensão e queda das nações podem ser comparadas às fases da lua cheia e da lua nova. Agora, um ciclo se encerrou. É justamente o momento da mudança para o dia, que corresponde ao alvorecer. A transição da noite para o dia no mundo espiritual acarretará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer, e seus sinais já estão surgindo. Vejamos. O mundo do dia é como no mundo material. Primeiro aparecem pinceladas da luz do sol no horizonte, a leste. Atentem, por exemplo, para a grande transformação ocorrida no Japão, que fica no extremo leste do planeta, ou seja, o país do sol nascente. Nele já se iniciou o fim da cultura da noite, ou seja, da cultura existente. Observem, entre outros fatos, o colapso de cidades de grande importância cultural, a situação calamitosa da economia e da indústria, a queda dos líderes e o declínio das classes privilegiadas. Tudo isso é consequência da mudança a que nos referimos. E o que virá em seguida é a construção da cultura do dia,
que também já está despontando, representada no Japão pelo desarmamento, seguido da ascensão da democracia. Esses dois acontecimentos, absolutamente inimagináveis desde o estabelecimento do Japão como nação há 2.600 anos, constituirão o primeiro passo para a consolidação da eterna paz mundial. O mundo da noite significa uma era de trevas, caracterizada por lutas, fome e doenças. Em contraposição, o mundo do dia significa uma era de luz, plena de paz, fartura e saúde. O Japão atual expressa bem a fase de transição entre esses dois mundos. O sol que começa a despontar no leste logo deverá atingir o zênite. E o que significa isso? Significa o colapso total da cultura da noite em escala mundial. Ao mesmo tempo, ouvir-se-á o brado do nascimento da cultura do dia. Pode-se mais ou menos ter uma ideia disso pelos fatos ocorridos no Japão, os quais, em pequena escala, já mostram o modelo dessa cultura. Assim, aproxima-se um momento decisivo para o destino da humanidade, e dele talvez ninguém conseguirá escapar. Restará apenas o caminho de minimizar os sofrimentos, e aqui vou apresentar-lhes um meio para isso. Conhecer o princípio do Jorei e participar dos projetos de construção da cultura do dia. Há um trecho da Bíblia que diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Isso, acredito eu, indica que meus textos cumprirão a referida missão. Para esclarecer o princípio do Jorei, precisei explicar até o destino do mundo. Todavia, era sumamente importante que o fizesse, pois tanto a descoberta do princípio do Jorei quanto dos equívocos da medicina fundamenta-se na transição da noite para o dia. De acordo com o que já expliquei, a causa das doenças são as nuvens espirituais e eliminá-las é a condição única para a cura das doenças. Por que então, no mundo anterior ao surgimento do Jorei, ninguém havia conseguido descobrir isso? O motivo é o seguinte: existem dois métodos de cura das doenças. O primeiro é fazer com que as toxinas retornem ao estágio anterior ao início da purificação, ou seja, o método de solidificação. O segundo é o oposto, é o método de dissolver as toxinas e eliminá-las. Assim sendo, acredito que os leitores puderam compreender que a medicina convencional utiliza o método de solidificação e o Jorei o método de dissolução. Sendo o princípio do Jorei a irradiação da misteriosa luz invisível emanada do corpo humano, qual seria então a natureza dessa luz? Ela é uma espécie de energia espiritual peculiar ao corpo humano e seu componente principal é o elemento fogo. Portanto, na ministração do Jorei, necessita-se de grande quantidade desse elemento. À medida, porém, que se aproxima ao mundo do dia, o elemento fogo vai aumentando no mundo espiritual, pois a fonte de irradiação desse elemento é o Sol. Assim sendo, além de ser eficiente na eliminação das doenças, o elemento fogo possui mais um fator de importância decisiva. Seu incremento no mundo espiritual acelera o processo de purificação do corpo material, porque a transformação ocorrida naquele mundo causa influência direta no corpo espiritual. O aumento do elemento fogo tem a função de auxiliar a intensificação da energia purificadora das nuvens espirituais. Assim sendo, ao mesmo tempo em que as doenças aparecerão mais facilmente, o tratamento solidificador empregado pela medicina atual terá um efeito cada vez menor e, por fim, se tornará ineficaz. No mundo da noite, era preciso que transcorressem vários anos para haver uma nova dissolução das toxinas anteriormente solidificadas. Mas esse período diminuirá para 1 ano, meio ano, 3 meses, 1 mês, e no final, a solidificação se tornará impossível. Um excelente exemplo do que estamos dizendo é a vacinação. O fato que se segue é verídico e ocorreu no Japão.
Há algumas décadas diziam que uma aplicação de vacina imunizava a pessoa para o resto da vida, mas aos poucos o período de imunização foi reduzido para 10 anos, depois para 5, e nos últimos tempos seu efeito tornou-se pouco eficaz. A cada ano que passa, outros tipos de doenças tendem a aumentar. Esta é uma realidade que não podemos deixar passar despercebida. Pelo exposto, os leitores poderão entender que, pouco a pouco, está se processando a transição da noite para o dia. Na era da noite, para o tratamento das doenças, era mais vantajoso solidificar as toxinas que dissolvê-las, pois não havia elemento fogo suficiente para promover sua dissolução. Assim, era inevitável adotar-se provisoriamente o método de solidificação. Eis a pavorosa falácia que se tornou a causa dos sofrimentos da humanidade, como as guerras, a fome, as doenças e a diminuição da duração da vida. 5 de fevereiro de 1947. Sou um cientista em religião. Se eu, um religioso, disser que sou também um cientista, todos estranharão, mas estou certo de que ao final da leitura deste texto haverão de concordar comigo. Sempre digo que a ciência atual ainda se encontra num nível inferior, nem podendo ser considerada como tal. Vou falar minuciosamente a seu respeito. Atualmente, ela dá ênfase à descoberta e ao estudo das partículas. É claro que isso se deve ao aperfeiçoamento do microscópio, cujo avanço é impressionante. Conseguem-se distinguir corpos extremamente minúsculos, frações da ordem de 1 milésimo, milionésimo ou bilionésimo. Trata-se de um avanço contínuo e, atualmente, esse instrumento está prestes a entrar no mundo infinitesimal. A palavra sei, que ultimamente começaram a usar com mais frequência, deve estar indicando esse mundo. É claro que o conhecimento do mundo infinitesimal não se deve a procedimentos científicos. Trata-se de hipóteses deduzidas a partir de pesquisas teóricas e científicas. Se não fosse assim, não seria possível avançar. Esse é exatamente o mundo espiritual a que me refiro. A ciência finalmente alcançou este estágio. Dessa maneira, para ser franco, ela que por tanto tempo insistiu em negar a existência do espírito, acabou derrotada. Isto posto, imaginemos que a ciência compreenda de fato que a palavra sei é o que chamamos de espírito ou ki. Neste caso, ela se elevaria a um nível mais alto e avançaria rumo ao ideal do conhecimento, que é a busca pela verdade. Desse modo, a ciência que até então se baseou na matéria seria considerada da primeira fase. E a ciência que considera o espírito seria conhecida pelo mundo como a ciência da segunda fase. Desse modo, haveria uma mudança de 180 graus no rumo da ciência, que necessitaria integrar-se à religião. Em termos mais claros, seria traçada uma linha demarcatória no mundo científico. A ciência da matéria ficaria situada abaixo dessa linha, e a ciência do espírito acima. Esta é uma visão no sentido vertical. No sentido horizontal, a ciência da matéria é o invólucro e a do espírito o conteúdo. Em outras palavras, isso significaria uma evolução da ciência do visível para a ciência do invisível, o que seria motivo de alegria. Todavia, aqui se apresenta um sério problema. Não adianta apenas captar a existência do mundo do espírito. É necessário apreender sua verdadeira natureza e fazer com que a noção da existência do mundo espiritual seja útil à humanidade. Infelizmente, a ciência da matéria não tem métodos para isso, pois para lidar com a parte espiritual, os meios devem ser espirituais,
Porém, afirmo que é possível superar esta dificuldade. Aliás, ela já está sendo suplantada. Tem obtido resultados admiráveis na resolução de problemas do espírito por meio do espírito. Refiro-me justamente ao tratamento de doenças. Explicando de forma sucinta, a causa de todas as doenças são as impurezas acumuladas no espírito do doente, tornando-se evidente que, se a eliminarmos, as doenças serão erradicadas, de acordo com a lei espírito precede a matéria. Meu método consiste na irradiação de uma energia espiritual peculiar que pode ser considerada uma bomba atômica espiritual para queimar as impurezas. Esse método, denominado Jorei, constitui um procedimento científico de alto nível. Não se limitando ao campo da medicina, ele consegue resolver problemas que nenhuma religião ou ciência conseguiu. Se isso não é uma superciência, o que será? Vou explicar a respeito disso de outro ângulo. Como todos sabem, a teoria vigente na medicina afirma que a origem de todas as doenças reside nos micróbios e, graças à sua histórica descoberta, a medicina alcançou um progresso memorável. No entanto, como se trata do avanço da ciência da matéria, é uma evolução pela metade. Ou seja, apenas exterminar os micróbios não atinge a raiz da questão. Do meu ponto de vista, é o mesmo que tapar o sol com a peneira, já que os micróbios são apenas o efeito e não a causa. Mesmo os micróbios se criam a partir de formas embrionárias, que são, na verdade, aquilo que estão chamando de vírus. Parece que ultimamente os cientistas estão discutindo se os vírus são orgânicos ou inorgânicos. Realmente, isso é muito engraçado, pois os vírus são partículas intermediárias que estão passando do estado inorgânico para o orgânico. Assim, não é possível definir sua natureza. Portanto, o que importa é o local onde surge o inorgânico, e este local é o mundo espiritual. Se compreenderem isso, o microscópio torna-se dispensável. A atual ciência da matéria é de baixo nível e, por esse motivo, obviamente, é impossível resolver por meio dela questões de alto nível como a vida do ser humano. Isso se torna claro ao observarmos que doenças graves, consideradas incuráveis pela medicina, estão sendo facilmente curadas por meio do Jorei. Pode-se dizer que a ciência do espírito é a essência da ciência da matéria. Farei uma análise profunda do mundo espiritual. Sua verdadeira natureza é constituída pela essência do Sol, da Lua e da Terra, que na ciência correspondem, respectivamente, ao oxigênio, ao hidrogênio e ao nitrogênio. Para nós, isso significa a junção dos elementos fogo, água e terra. A terra é a essência da matéria, o sol, a essência do espírito, e a lua, a essência do ar. O sol e a lua controlam a atmosfera, que preenche o espaço terrestre. Embora o elemento fogo seja o mais forte, não foi possível detectá-lo por meio da ciência da matéria, por ele ser extremamente rarefeito. Até agora, conheciam-se apenas suas propriedades de luz e de calor, porém, sua verdadeira essência como energia espiritual permanecerá desconhecida. Assim, a ciência tomou como objeto de estudo apenas os elementos água e terra, e por esse motivo, a cultura atual está baseada nesses dois, o que consiste na maior falha da civilização atual. Agora, vou me referir a uma grande mudança que ocorrerá no mundo. Conforme já explicamos, ele é constituído pelos elementos do Sol, da Lua e da Terra.
A distinção entre o dia e a noite é decorrente da alternância do Sol e da Lua, mas isso é um fenômeno visto pelo aspecto material. Acontece que, pelo aspecto espiritual, também existem dia e noite. Evidentemente, através da ciência da matéria, não se consegue compreender isso, mas por meio da ciência do espírito é perfeitamente possível. A mudança a que me refiro é a grande e surpreendente transição do mundo, que se iniciará a partir de agora. Será uma transformação histórica que, para ser entendida, necessitará da ampliação de nossa noção sobre o dia e a noite. Ou seja, devemos saber que no mundo espiritual, a alternância entre o dia e a noite se sucede em períodos de dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares de anos e assim por diante. Da mesma forma que o globo terrestre é formado pelos três elementos, fogo, água e terra, tudo no universo se fundamenta no número 3, e isso constitui uma lei imutável. Mesmo a alternância entre a era do dia e a da noite se dá no período de 3, 30, 303 mil anos. É evidente que, dependendo da natureza e da dimensão das coisas, a projeção do espírito para a matéria dá-se com maior ou menor rapidez, mas, fundamentalmente, o movimento que se dá com precisão. Surpreendentemente, o tempo de mudança de 3.000 anos é o momento atual e estamos agora diante desse alvorecer. Já me referi a isso anteriormente e até a data estava definida. Foi a partir de 15 de junho de 1931 que o mundo se tornou dia. Contudo, essa mudança do mundo espiritual gradualmente será projetada no mundo material até certa época. No devido tempo, ela se tornará evidente. Gostaria de dar uma explicação mais profunda, mas vou abreviá-la porque teria de entrar no campo da religião. Entretanto, gostaria que confiassem no que estou dizendo, pois se trata de uma verdade absoluta. O fato de o mundo espiritual se tornar dia significa que há uma intensificação do elemento fogo. Apesar de ser uma mudança gradativa, já está se projetando no mundo material. Assim, o mundo em que o elemento água predominava sobre o elemento fogo tornar-se-á um mundo em que o elemento fogo predomina sobre o elemento água. Por intermédio da ciência da matéria, não se pode perceber tal fenômeno, mas aqueles que conseguiram alcançar a iluminação espiritual conseguem percebê-lo plenamente. Com essa mudança, todos os problemas para os quais não se encontrava solução serão resolvidos de forma clara e precisa. Com base no que acabo de expor, vou elevar o nível da ciência atual e criar a verdadeira civilização. Em 7 de abril de 1954. O espírito precede a matéria. Conforme me referi anteriormente, tecerei considerações sobre a relação entre a doença do ser humano e o mundo inorgânico, que chamamos de mundo espiritual. O ser humano é constituído pela união e integração entre o corpo e o espírito. O corpo é uma matéria visível e, por essa razão, todos podem distingui-lo. O espírito é invisível, mas existe, sendo uma espécie de elemento etéreo. Assim como o corpo é uma existência do mundo atmosférico, o espírito é uma existência do mundo espiritual. Este mundo, conforme expliquei, é transparente, mais rarefeito que o ar e semelhante ao nada. Muito pelo contrário, longe de ser o nada, ele é a fonte geradora da força infinita e absoluta, que por ora chamaremos de força cósmica. É um mundo misterioso e inimaginável, cuja essência é formada pela fusão das essências do Sol, da Lua e da Terra.
Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força cósmica e, ao mesmo tempo, juntam-se impurezas que são submetidas à purificação. É como um acúmulo de sujeira no corpo humano, que necessita de banho. Portanto, quando se aglomeram impurezas no mundo espiritual da Terra, elas se concentram num determinado ponto e aí surge a ação purificadora da tempestade que efetua a limpeza. Os incêndios causados por raios e pelo homem têm a mesma função. O mesmo se verifica com o ser humano. Se há acúmulo de impurezas, surge a ação purificadora, que é desencadeada a partir do espírito. As impurezas, ou seja, as nuvens espirituais, são opacidades que surgem no espírito, que é um corpo transparente. Existem dois tipos de nuvens espirituais. Aquelas que surgem no próprio espírito. E 2. Aquelas projetadas a partir do corpo físico. Vejamos a primeira. O cerne do espírito humano é constituído de 3 camadas concêntricas. Explicando a partir do centro, seu núcleo é a alma, que se assenta no ventre da mulher através do homem no momento da concepção. Por sua vez, a alma está envolta pela consciência e esta pelo espírito. O estado da alma se reflete no espírito por meio da consciência, e o estado do espírito se reflete igualmente na alma por intermédio da consciência. Desse modo, a alma, a consciência e o espírito estão interrelacionados, constituindo uma trindade. Evidentemente, todas as pessoas fazem tanto o bem como o mal durante a vida. Se a prática do mal for maior que a do bem, o saldo entre elas constituirá o pecado, que se reflete na alma e se transforma em nuvem espiritual. Por esse motivo, na sequência, formam-se nuvens na consciência e depois no espírito. Então, com o surgimento da ação purificadora, ocorre a eliminação dessas nuvens. Durante o processo, o volume delas se comprime. Com isso, elas se tornam mais densas, concentrando-se em alguma parte do corpo. O interessante é que, dependendo do pecado, o local da concentração é diferente. Por exemplo, os pecados associados aos olhos, nos olhos, os pecados referentes à cabeça, na cabeça, os pecados relacionados ao tórax, no tórax e assim por diante, tudo de forma correspondente. Passemos agora ao segundo tipo de nuvens, isto é, as que se projetam do corpo para o espírito. Nesse caso, primeiramente, o sangue se turva e, como consequência, surgem nuvens no espírito. Originariamente, o sangue do corpo humano é a materialização do espírito. Ao contrário, o espírito é a espiritualização do sangue. Em outras palavras, espírito e matéria estão integrados. Assim, quando as nuvens se condensam e se refletem no corpo, transformam-se em sangue turvo e, ao ficarem ainda mais densas, transformam-se em nódulos. Estes, depois de dissolvidos e liquefeitos, são eliminados por diversos pontos do corpo. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo constituem aquilo a que se dá o nome de doença. Assim, o que se projeta a partir do corpo físico é o sangue turvo. Então, por que surge o sangue turvo? A causa é bastante surpreendente. São os medicamentos, que paradoxalmente ocupam a posição de maior destaque nos tratamentos médicos. Como todo medicamento é veneno, quanto mais utilizá-lo, mais o sangue se turva, e a realidade é a maior prova do que estamos dizendo. Portanto,
estando a pessoa sob tratamento médico, não é de se estranhar que a doença se prolongue ou piore, ou que até surjam outras doenças. Se o sangue turvo existente no corpo se reflete no espírito em forma de nuvens espirituais e estas se tornam a causa das doenças, o próprio método de curar as doenças acaba se tornando o meio de criá-las. Não se conseguirá a erradicação completa das doenças se, primeiramente, não forem removidas as nuvens do espírito, uma vez que a lei universal estabelece que o espírito precede a matéria. Já o nosso método, que é a aplicação dessa lei, cura completamente as doenças por meio da purificação do espírito. Por essa razão, ele é chamado de Jorei, que significa purificação do espírito. Desconhecendo tal princípio, a medicina convencional despreza o espírito e tenta curar apenas o corpo. Logo, por mais que ela progrida, as curas serão sempre temporárias. Podemos ver pela realidade que os tratamentos médicos não trazem a cura definitiva. Mesmo que se diga que houve a cura, na maioria das vezes a doença volta a se manifestar. No caso de apendicite, por exemplo, por extrair-se o apêndice, não há como ela surgir novamente. No entanto, torna-se mais fácil a ocorrência de doenças nas proximidades de onde estava o apêndice, tais como a peritonite e as doenças renais. Isso ocorre porque as nuvens espirituais permanecem, produzindo novamente sangue turvo, que se concentra em outro local. Vejamos agora as mudanças que se verificam no sangue turvo. Quando este sangue se adensa, devido ao contínuo processo de purificação, as partículas do sangue vão embranquecendo gradativamente. Isso é o pus. Pus misturado com sangue indica que as mudanças ainda estão em processo. Num estágio mais avançado, tudo se transformará em pus. Desta forma, podemos compreender o motivo de o catarro expectorado pelos tuberculosos vir ou não acompanhado de sangue. Creio que os termos fagocitose e glóbulos brancos, bem como glóbulos vermelhos, empregados pela medicina, são pertinentes a assuntos que remetem a casos semelhantes ao que citei. Pelo exposto acima, acredito que compreenderam a relação entre espírito e matéria. Em 15 de agosto de 1951. Medicina espiritual. Já mostrei por diversos ângulos que o mundo do dia é o mundo em que o espírito precede a matéria. Aplicando esse princípio ao corpo humano, podemos dizer que as toxinas, causa das doenças, são substâncias acumuladas no corpo material. Nesse caso, como se encontra o corpo espiritual da pessoa? Este apresenta nuvens no mesmo local em que existem toxinas no corpo material. Quando se procura eliminar as toxinas, promovendo apenas sua remoção do corpo físico, o efeito é temporário, pois com o passar do tempo, elas surgirão novamente. De acordo com a lei, espírito precede a matéria. Assim, para remover completamente as toxinas, é imprescindível que se eliminem as nuvens do corpo espiritual. Este é o método correto para se atingir plenamente o objetivo de curar as doenças. Visto que todos os métodos utilizados até agora tinham o corpo como objeto do tratamento, este era baseado exclusivamente na eliminação das toxinas ou então na sua solidificação. É óbvio que eles propiciavam uma cura passageira, mas jamais a cura total, o que está bem caracterizado pelo uso da palavra recaída. Conforme já citei, os métodos empregados pela medicina são dois: solidificação das toxinas ou sua remoção cirúrgica. Nas terapias populares, as toxinas são solidificadas por meio de banhos de luz
estímulos elétricos, entre outros, ou são eliminadas por métodos como a moxabustão, que consiste em queimar determinados pontos do corpo para concentrar neles o pus e expeli-lo. Nossa medicina espiritual, o Jorei, todavia, fundamenta-se na eliminação das nuvens do corpo espiritual. O método consiste em irradiar pela ponta dos dedos do terapeuta ondas espirituais que têm como agente principal o elemento fogo. Por ora, vou chamar essas ondas de luz misteriosa. Todas as pessoas a possuem em determinada quantidade, ou melhor, ela preenche de forma ilimitada não só o espaço em torno do planeta Terra, como também o mundo espiritual. Porque ninguém havia descoberto o método de cura que consiste na eliminação das nuvens por meio das ondas espirituais. Foi porque, conforme já dissemos, era noite no mundo, ou seja, o mundo estava às escuras. Em termos de luz, existia apenas uma claridade semelhante à da lua, e por esse motivo era impossível obter suficientemente a luz misteriosa para eliminar as nuvens espirituais, ou seja, a força para curar as doenças. Não é que essa luz não existia. Como é do conhecimento de todos, alguns religiosos e ascetas procediam ao tratamento das doenças e obtinham certo êxito, fazendo com que o fundador e sua religião alcançassem considerável fama. Esse fato ocorre porque o componente predominante da luz da lua é o elemento água, e assim a força para curar limitava-se a alguns tipos de doenças e seus efeitos eram temporários. Como ela tem por base o elemento água, que é de natureza fria, sua aplicação constituiu um tratamento de solidificação. Uma vez que no Jorei o elemento fogo é o principal, qualquer nódulo de toxina é dissolvido. Por conseguinte, ele apresenta efeitos extraordinários. 2 principais fatores me levaram a descobrir o Jorei. Um deles foi ter obtido conhecimento sobre a transição da era da noite para a era do dia, e o outro é que no mundo do dia haverá aumento de partículas do elemento fogo, o qual, concentrado e transpassado pelo corpo humano, faz surgir uma poderosa luz de cura que, irradiada em direção ao local afetado, manifesta extraordinários efeitos. Gostaria de salientar que o conteúdo descrito acima é facilmente tido como de teor religioso por sua semelhança com as antigas práticas de Jesus Cristo e de líderes religiosos. Contudo, desejo evitar ao máximo que o Jorei seja tratado simplesmente como religião. Isto porque, nesse caso, infalivelmente seríamos vistos como supersticiosos e até hoje religiões falsas e supersticiosas causaram infortúnios a muitas pessoas e as autoridades vêm adotando medidas drásticas para evitar problemas dessa ordem. Além disso, pessoas de outros credos, embora estejam sofrendo com doenças, hesitarão em receber o Jorei se neste houver o menor resquício de religião. E ainda, se a nossa medicina espiritual, o Jorei, for considerada apenas como religião, a cura obtida poderá ser vista como tendo ocorrido devido ao auxílio da fé, isto é, da força do pensamento da própria pessoa. Na verdade, isso seria o mesmo que admitir a ineficácia do seu poder de cura. É inegável que, até certo ponto, isso também ocorre na medicina. Por exemplo, um paciente em vias de receber um tratamento, quando está diante de um médico renomado, de um grande especialista, de um professor universitário, de um diretor de hospital ou ainda de um médico que cuide de pessoas da alta sociedade, naturalmente sente admiração por esse profissional e confia nele. É claro que esse sentimento influencia positivamente o resultado do tratamento. Neste caso, podemos dizer que existe um ponto em comum entre a fé em relação à religião e esse sentimento em relação aos médicos. Todavia, o Jorei dispensa o auxílio da fé descrito acima. Dessa forma,
Não só inexiste a necessidade de apresentá-lo como religião, mas também, se assim eu o fizesse, reuniria muitos inconvenientes como os que citei. Assim, reconheço como ciência e, como tal, o lançarei ao mundo. Minha expectativa é que essa medicina espiritual criada por um japonês se torne universal, como uma ciência de vanguarda, isto é, uma ciência do futuro. Em 23 de outubro de 1943. Princípio do Jorei. Primeira parte. Creio que o princípio do Jorei é um assunto difícil para as pessoas da atualidade entenderem, dada a limitação da educação que receberam. Isso é inevitável, uma vez que a educação atual está totalmente fundamentada no materialismo. Pensando bem, ao observarmos os feitos dos fundadores de diversas religiões, por meio de documentos escritos e da tradição oral, constatamos invariavelmente que eles realizaram milagres. Este fato é mais evidente nas grandes religiões. Por outro lado, pelo estágio cultural daquela época, o povo simplesmente se satisfazia com a religião quando esta concedia benefícios e milagres, sem mesmo procurar entender o conteúdo ou a teoria que a embasavam. Lamentavelmente, ainda hoje podemos imaginar que, se não tivesse sido crucificado, Jesus Cristo, aquele que mais milagres realizou, teria salvado uma grande parte da humanidade e sua doutrina estaria ainda mais difundida. Não obstante, seu tempo de atuação foi bastante curto, sem dúvidas em decorrência de a força de Satanás ter sido inegavelmente superior, dada a prematuridade do tempo no mundo espiritual. Esse tempo finalmente amadureceu e adveio a grande transição naquele mundo. Através da nossa intuição espiritual, podemos ver claramente que o poder de Satanás está enfraquecendo dia após dia. Através da revelação divina, foram-me esclarecidos todos os acontecimentos até hoje considerados mistérios no mundo. Assim, é-me possível distinguir o certo e o errado, explicar o fundamento do bem e do mal, corrigir o erro de todas as coisas. Em face da realidade atual, que pende apenas para o progresso da cultura material, definitivamente vou incrementar o avanço da cultura espiritual e, com o desenvolvimento integrado de ambas, fazer surgir o mundo ideal, o paraíso terrestre. Nesse sentido, elucidarei alguns fundamentos dos excelentes resultados alcançados pelos membros de nossa Igreja por meio de milagres surpreendentes. Diferentemente dos primórdios da civilização, ou ainda da época da cultura pouco desenvolvida, atualmente o ser humano não confia plenamente apenas na manifestação de milagres. Sem uma explicação teórica dos fatos, ele não se convence de jeito nenhum. Uma das causas da decadência das religiões tradicionais é que elas simplesmente negam a cultura material e não conseguem proporcionar aos seus seguidores as graças recebidas nesta vida. Vou explicar o princípio do Jorei, método pelo qual os fiéis da nossa Igreja manifestam milagres. Estende-se a mão em direção à pessoa enferma a certa distância. Tal ato faz com que doentes em estado grave melhorem rapidamente. Mesmo as dores mais fortes diminuem ou desaparecem em curto espaço de tempo. Portanto, só podemos dizer que se trata de milagre. Há inúmeros exemplos de fiéis recém-ingressos que conseguiram reverter o quadro de pacientes desenganados. Trata-se, pois, de uma questão completamente fora da lógica da visão materialista da atualidade. A medicina atual é o resultado de milhares de anos de estudos e de aperfeiçoamento constante de renomados estudiosos de vários países, e seus métodos terapêuticos são respeitados pela minúcia e sofisticação. Entretanto, não é exagero considerar como maravilha do século o fato de um indivíduo comum obter resultados notáveis ministrando jorei a doentes que não conseguiram restabelecer-se com tratamento de especialistas formados
à custa de elevadas despesas como estudos e pesquisas durante dezenas de anos. É realmente um fato que está além da razão. Todavia, é difícil para as pessoas aceitarem esses resultados só de ouvir falar. Ao contrário, acabam considerando-os como superstição ou insanidade, o que talvez seja uma reação natural. Afinal, trata-se de um grande acontecimento inédito na história. A declaração audaciosa de um mundo livre de doença, pobreza e conflito, feita pela nossa religião, não seria possível caso não tivéssemos absoluta certeza disso. Se não possuísse competência para tal, ela estaria enganando o mundo e cometendo um delito imperdoável. No entanto, os milagres que citei, na verdade, para nós, não são milagres, pois possuem fundamentos sólidos e surgem porque devem surgir. Já que tudo isso está embasado em explicações científicas, vou escrever a respeito o mais detalhadamente possível. Segunda parte. Para explicar o princípio do Jorei, torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor. Todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria, mas também de espírito, invisível aos nossos olhos. O ser humano, logicamente, é igualmente formado de espírito e corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do Sol, o corpo físico, as essências da Lua e da Terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito é fogo, yang, masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, yin, feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do espírito, objetivando somente a matéria. E isto é que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de espírito, não passaria de um simples objeto. Seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência até hoje consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, a verdade é que, além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, evidentemente, iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas e permanecer obscuro até hoje foi elucidado. Portanto, podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina, na forma como existem hoje, não serão mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, que segue o princípio da dualidade. O fato dele estar vivo e movimentar-se é porque há a união e integração entre o espírito e a matéria, e o espírito movimenta a matéria. O espírito possui a mesma forma do corpo físico e dentro dele localiza-se a consciência, no centro da qual, por sua vez, está a alma. A ação dessa trilogia manifesta-se como vontade sonem. O espírito, que é invisível, ou seja, a vontade sonem, governa o corpo. Portanto, é como se o espírito fosse o chefe e a matéria o subordinado, isto é, o espírito rege a matéria. Dando um exemplo simples, quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas, estes não se movem livremente por si próprios, mas sim obedecendo à vontade sonem da pessoa. Todas as partes do corpo, sem exceção, inclusive a boca, o nariz, os olhos, etc., mexem-se dessa forma. Até a doença obedece ao mesmo princípio. Para que possam entender bem, vou exemplificar com o furúnculo,
do qual todo mundo tem experiência. O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente e tomando uma cor avermelhada. Normalmente, vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceiras no local. Esse fenômeno constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico por ação fisiológica natural. As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna sua eliminação mais fácil. Este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica muito fina e flácida. Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico visível por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico com pus começa a sair imediatamente. Com sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico. Contudo, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade do mesmo formato do furúnculo. Em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com pus através de perfuração ou incisão, mas isso é um grande erro, pois na maioria das vezes a intervenção é realizada antes que o sangue atinja suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e, às vezes, a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, a cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. Um médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente e deixar que o sangue tóxico com pus seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva 1 mês para ser eliminado. O furúnculo maduro, que sofre uma intervenção, 10 dias. E o que segue o processo natural sem qualquer tratamento, 5. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento até sua perfuração natural. E uma vez que, através da intervenção, pode livrar-se prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, estes cessam com o tratamento do jorei e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso, com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico com pus. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referi-me ao princípio do espírito precede a matéria. Contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do jorei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual o jorei promove a eliminação das nuvens. Terceira parte.
De acordo com o que disse anteriormente, se alguém indagar o que vem a ser a verdadeira natureza das nuvens espirituais, posso dizer que se trata de micro-organismos tóxicos que surgem em meio ao elemento água presente no corpo humano. Esses micro-organismos são partículas tão infinitesimais que certamente só poderão ser vistos em microscópios, capazes de ampliar as imagens milhões de vezes. Explicarei em detalhes a razão do surgimento desses micro-organismos em outra ocasião. Aqui, vou limitar-me a falar sobre o princípio que leva à extinção dos micro-organismos tóxicos. O método de extinção, sem dúvida, é a força espiritual. Então, de que forma o jorei extingue as nuvens do espírito, ou seja, as toxinas através do poder da radiação do corpo humano? O elemento básico dessa radiação são as ondas de luz emanadas pelo elemento fogo, que é a verdadeira natureza da luz. O elemento constituinte dessas ondas é exatamente o oposto ao dos micro-organismos tóxicos surgidos no elemento água, que, em outras palavras, podem ser comparados ao bem e ao mal. As ondas de luz são constituídas por partículas infinitesimais de luz e sua energia possui uma extraordinária força de eliminação de micro-organismos tóxicos. Explicarei a verdadeira natureza dessas ondas. As partículas que as constituem são irradiadas por Deus e são a fonte das graças recebidas nesta vida, manifestadas através dos milagres realizados pelo jorei da nossa religião. Eu sabia que tanto os membros como as pessoas em geral estavam maravilhados e desejosos de conhecer o princípio do jorei. Da minha parte, também tinha grande vontade de elucidá-lo, mas, devido à prematuridade do tempo, não podia torná-lo público. Finalmente, chegou o momento em que se tornou imprescindível levá-lo ao conhecimento de todos. O método do jorei, que tenho empregado atualmente, consiste em outorgar às pessoas um papel onde está escrita a letra Hikari, que significa luz. Os efeitos se manifestam quando esse papel é colocado junto ao peito, como um objeto de proteção. Isso ocorre porque da letra Hikari se irradiam poderosas ondas de luz, que são transmitidas do corpo, através do braço, pela palma da mão de quem ministra o jorei. O mais adequado é ministrá-lo a uma distância de aproximadamente 30 centímetros até alguns metros. E por que motivo se irradiam ondas de luz da letra Hikari? Elas são emitidas do meu corpo e pelo elo espiritual transmitem-se instantaneamente à letra em questão. É muito semelhante às ondas de rádio. Se as ondas de luz são emitidas do meu corpo espiritual e propagadas através do elo espiritual, surge então a seguinte pergunta: que segredo existe em meu espírito? Quando compreenderem isto, a dúvida desaparecerá. No meu ventre há uma bola de luz que já foi vista por algumas pessoas e que normalmente mede uns 6 centímetros de diâmetro. A partir dela, ondas de luz irradiam-se infinitamente. E onde se encontra a fonte dessa bola de luz? Sua fonte é Nioi no Tama, de Kanzeon Bosatsu, que se encontra no mundo espiritual e da qual provém a luz infinita dirigida a mim. É o poder Kanon, também conhecido como poder incognoscível ou poder da inteligência sagrada. Corresponde ainda à bola de luz que Nyorin Kanon traz consigo. Quarta parte. Convém falar a respeito de Kanzeon Bosatsu. Dentre todos os Budas, sua imagem era raramente exposta ao público. Há nisso um profundo mistério divino, mas não posso divulgá-lo totalmente, pois ainda não chegou o momento. Pretendo fazê-lo tão logo Deus me permita. Assim, escreverei apenas sobre os mistérios cuja explicação é necessária para elucidar o jorei. Naturalmente, a atuação de Kanzeon existe desde a época da introdução do budismo no Japão, mas até há pouco tempo essa atuação se limitava à salvação do espírito. Evidentemente, por meio de orações, as pessoas conseguiam graças que, aliás,
eram muito pouco significativas. A razão disso está no fato de que a luz era formada pela união dos elementos fogo e água, mas faltava o elemento terra. Como havia apenas 2 elementos constituintes, a força era insuficiente para a concessão de graças. Contudo, chegou a hora de uma grande mudança no mundo espiritual. É o momento do fim do mundo, o juízo final citado na Bíblia. Tornou-se necessária, portanto, uma poderosa e absoluta força de salvação. Esta é a força da atuação conjunta dos 3 elementos: fogo, água e terra. A energia da terra é o elemento básico da matéria e corresponde ao corpo humano. Ao passar pelo corpo, a luz é acrescida do elemento terra, e daí nasce a força da atuação conjunta dos 3 elementos, ou seja, o poder Canon. Explicando de maneira mais clara, quando a luz emitida pela bola de Kanzeon Bosatsu passa pelo meu corpo, manifesta-se como poder Canon, o qual, ao ser canalizado pelo corpo dos fiéis, torna-se força purificadora. Exemplificarei o que acabo de dizer. Desde a antiguidade, é sabido que orar diante da imagem de Kanzeon Bosatsu traz como benefício a eliminação das doenças e dos infortúnios. Contudo, o jorei ministrado pelos fiéis de nossa religião tem apresentado benefícios várias vezes maiores. Isso ocorre porque as ondas de luz emitidas pela imagem ou estátua de Kanzeon Bosatsu são constituídas apenas pela força dos elementos fogo e água. Nelas não está contida a força do corpo físico, que é essencial. Outra razão é a grande mudança do mundo espiritual, à qual eu sempre me refiro. Até meados de junho de 1931, no mundo espiritual, a quantidade do elemento água era maior e a do elemento fogo menor. A partir de então, este último começou a aumentar gradativamente. É verdade que a mudança já se havia iniciado dezenas de anos antes dessa data, mas o elemento fogo era demasiado rarefeito. Aqui vou explicar a respeito da intensidade da luz. Se a luz é forte, significa que há maior quantidade de elemento fogo. Isso assemelha-se às lâmpadas incandescentes. Quanto maior é a potência, maior é a quantidade de calor emitido. Outro exemplo é que, como existe uma massa de elemento fogo em meu ventre, as pessoas dizem que minha temperatura é bem mais alta que a das pessoas em geral. Praticamente todas as noites recebo massagem nos ombros e quem o faz diz que emana muito calor de mim. No inverno, sempre acabo tirando 1 ou 2 agasalhos. Se permaneço em um cômodo durante algum tempo, as pessoas acham que ele ficou aquecido e muitas vezes dou gargalhadas e digo que sirvo como substituto do aquecedor. Mesmo em dias de frio, costumo ficar 1 ou 2 horas só de pijama após o banho. Além disso, gosto especialmente de banhos mornos. É semelhante ao princípio do aumento de calor quando se joga água sobre o fogo e da maior intensidade do frio nos dias límpidos de inverno. Em 30 de maio de 1949. Força absoluta. Seria desnecessário dizer que a fonte da ação de tudo que existe no universo é a força de Deus. A criação e a transformação de todas as coisas são a manifestação da força, e a ela se deve o movimento ou a inércia de tudo. A começar pelo ser humano, todos os animais e até mesmo os micróbios nascem e morrem graças à força. Em suma, ela é absoluta, infinita e soberana. Vou parar aqui, pois o assunto é inesgotável. Resumindo, o universo em si é a própria força. Assim, tecerei considerações a respeito sob diversos ângulos. Analisemos o espírito da palavra Tikara, força. Ti é sangue, espírito. Kara é vazio, corpo, matéria.
Sendo assim, a força nasce da união do espírito e da matéria. Analisando a palavra rito, pessoa, ri é espírito e to é parar. Por conseguinte, rito é espírito parado no corpo. Como já expus, a força é a própria integração entre o espírito e a matéria. Para se escrever o ideograma Tikara, faça um traço vertical e, em seguida, um traço horizontal, formando uma cruz. A partir do fim do traço horizontal, puxa-se um traço um pouco inclinado, com a ponta virada para cima e para dentro. Isso quer dizer que, tão logo se verifica o cruzamento do vertical e do horizontal, surge a ação da força que começa a girar em sentido horário. Assim, pode-se perceber que tanto o espírito das palavras quanto as letras foram criados por Deus. Vamos agora explicar isso com base na realidade. Em sentido amplo, essa dualidade está representada pelas duas grandes correntes de pensamento do mundo, a espiritualista e a materialista, isto é, o espiritualismo ou a cultura do espírito e o materialismo ou a cultura da matéria. Vejamos isso pelo aspecto religioso, pois assim fica mais fácil compreender. O budismo e o cristianismo, as duas grandes religiões do mundo, são a manifestação dessa dualidade. Como tenho dito sempre, o budismo é oriental e constitui o aspecto vertical, espiritual, enquanto o cristianismo é ocidental e representa o aspecto horizontal, material. Até agora, o vertical e o horizontal estavam separados e, por essa razão, a verdadeira força não conseguia manifestar-se. A maior prova disso é que a harmonia em âmbito mundial não se consolidou e a humanidade ainda não foi salva. A este respeito, primeiramente analisemos a história. Após a era primitiva, surge uma forma de vida humana mais organizada e então inicia-se a fase de adorações, como o culto ao sol, à natureza e aos objetos criados pelo homem. Enfim, passa-se a adorar até o ser humano e a partir dessa época, as religiões primitivas começam a surgir em diversas regiões. Por fim, com o florescimento da cultura, nasceram religiões como o budismo e o islamismo, que, por serem de caráter exclusivamente vertical, e o cristianismo, puramente horizontal, não puderam manifestar a verdadeira força. Como resultado disso, embora não tenham chegado a fracassar, as religiões que penderam para o aspecto vertical não se desenvolveram a contento. No Japão, o budismo existe apenas na forma e o islamismo tem sua tradição preservada em uma parte da Ásia. Já o cristianismo, devido à sua característica horizontal, está difundido em grande parte do mundo. Uma vez que seu objetivo, o reino dos céus, não se concretizou e a situação infernal da atualidade permanece, pode-se dizer que também não foi bem sucedido. O objetivo das principais religiões era, sem dúvida, a concretização de um mundo ideal. Todavia, como todos podem ver, o mundo se apresenta caótico, cheio de conflitos e problemas sem fim, havendo uma grande distância entre o sonho e a realidade. Assim, temos que admitir que aquele objetivo está demasiadamente longe de ser alcançado. É inegável que a causa dessa situação seja a falta de força, que, por sua vez, se deve à ausência de cruzamento do vertical e do horizontal. Isso também era uma questão de tempo e, do ponto de vista do plano divino, não havia alternativa. Explicando minha missão, creio que entenderão melhor o que acabei de expor.
A atividade que agora estou realizando centraliza-se no jorei. Os fiéis sabem muito bem que basta colocar no peito o Hikari, que contém um papel com uma caligrafia feita por mim, para ser-lhes concedida uma força capaz de curar até mesmo doentes desenganados. Já outorguei centenas de milhares de Hikari, e mesmo que esse número aumente infinitamente, não haverá nenhuma alteração com respeito à sua força. Essa força não se limita à cura de doenças. Ela também se manifesta através de incontáveis milagres do dia a dia, a reforma do espírito, a elevação do caráter, a salvação de perigos iminentes, etc. Por meio deles, é espantoso ver o aumento do número de pessoas que passam a viver uma vida cheia de alegria. A força desses milagres se origina justamente do Hikari. Não tenho a pretensão de vangloriar-me de tais milagres. Contudo, uma vez que se trata da pura verdade, creio que não há problema em divulgá-los. É evidente que até agora a história não registrou o aparecimento de uma pessoa que se utilizasse de força tão incomensurável quanto esta. Os inúmeros milagres a que nos referimos são registrados como experiências de fé, logo não há do que duvidar. Esta é a força gerada pelo cruzamento do horizontal com o vertical, que em termos budistas é o poder Kannon ou poder da inteligência sagrada, e em termos cristãos é o poder do Messias. Atualmente, a força está se manifestando principalmente na parte espiritual. Porém, no devido tempo, ela passará a atuar na parte material. Nessa ocasião, evidentemente, será alcançado o objetivo de Deus, nascendo a verdadeira cultura, resultante do cruzamento da cultura espiritual do Oriente com a cultura material do Ocidente. E esta é a vontade divina. Será, portanto, efetuada a maior obra de salvação da humanidade desde a criação do mundo. Em 16 de janeiro de 1952. Sermão. Título anterior: Sermão, Jorei e Felicidade, e desmembramento do texto. Como é do conhecimento de todos, desde os tempos antigos, sem nenhuma exceção, as religiões sempre se basearam em mandamentos, transmitindo-os através de sermões. Na Igreja Messiânica, quase não se utiliza esse recurso, e os nossos membros sabem disso. Vou explicar isso levando em conta que algumas pessoas têm dúvidas a esse respeito e também, no caso de alguém perguntar aos membros, estes poderem dar os devidos esclarecimentos. O objetivo da religião é fazer com que o ser humano se arrependa dos seus erros, se modifique e passe a praticar o bem, e para tal é necessário eliminar as nuvens espirituais da alma. Quando esta se torna pura, a pessoa deixa de praticar más ações, torna-se íntegra e passa a fazer o bem em prol do próximo e do mundo. Os sermões são meios de purificar a alma através da audição, uma vez que os ensinamentos são ouvidos. Já a Bíblia, os sutras budistas e os ensinamentos da Omoto e de várias religiões, evidentemente são meios de purificação através da visão e do espírito da palavra. Nossa religião também se utiliza desses meios, mas os considera secundários, tendo o jorei como seu principal meio de purificação. Isto porque os métodos de purificação realizados por meio dos 5 sentidos são indiretos e, naturalmente, seus efeitos são limitados, já que se visa atingir algo invisível como a alma através de meios materiais. O jorei da nossa religião projeta a luz espiritual diretamente na alma, purificando-a, e seu efeito, portanto, nem se compara ao dos métodos materiais. Isso também pode ser visto no que se refere às doenças. Mesmo aquelas que não são curadas após diversos tratamentos,
são debeladas com facilidade e em curto espaço de tempo com o nosso método. Assim sendo, como venho sempre dizendo, não somos uma religião, mas sim uma ultra-religião. Religião, em japonês, significa ensinamento do fundador e tem por princípio salvar as pessoas através do ensinamento. Todavia, em nossa religião, conforme já afirmei, os ensinamentos são considerados segundo ou terceiro recursos, pois transformamos as pessoas em indivíduos do bem por meio do jorei. Com ele, obtemos 100% de eficácia, poupando tempo e trabalho. Portanto, não seria exagero dizer que somos mais do que uma religião. Visto que não encontrei uma denominação apropriada, chamei-a Igreja Messiânica provisoriamente. Pelo fato de até hoje não ter existido uma salvação tão maravilhosa como essa, é inevitável que não exista um nome para ela. Creio que não há alternativa senão chamá-la de Luz da Salvação. Em 25 de agosto de 1952. Jorei e felicidade. Embora possa parecer que o jorei da nossa religião tem por objetivo a cura das doenças, na verdade não é só isso. Ele tem um significado muito maior, sobre o qual vou escrever. Em poucas palavras, poderíamos dizer que ele é um método de criar felicidade. Isso porque, simplesmente falando, a doença, na verdade, é purificação. Nem preciso dizer que a purificação é o processo de eliminação das nuvens do espírito. E não é só isso. Trata-se de um processo que leva à erradicação de todos os sofrimentos do ser humano. Costumo ensinar que a doença, a pobreza e o conflito são formas de purificações. No entanto, dentre os processos purificadores, a doença é a mais importante, porque ela tem relação com a nossa vida. E quando conseguirmos resolver o problema da doença, a pobreza e o conflito serão naturalmente solucionados. Posto que isso é fundamental para se alcançar a felicidade, está muito claro que a causa da infelicidade são as nuvens no espírito. O meio mais simples e infalível de solucionar os problemas é justamente o jorei, método de eliminar as nuvens do espírito. Por esse motivo, conforme disse no início, o jorei não visa somente a cura da doença. Vou tecer explicações mais detalhadas a respeito. Em concordância com o que já escrevi em outras oportunidades, o corpo material do ser humano respira no mundo material e o espírito vive no mundo espiritual. Sendo assim, a situação do mundo espiritual influi diretamente no espírito e se reflete no corpo físico, de modo que o destino do ser humano se origina no mundo espiritual. De forma idêntica ao mundo material, o mundo espiritual está constituído de numerosas camadas, superiores, intermediárias e inferiores. A grosso modo, o mundo espiritual é formado por 3 planos. Cada plano possui 60 camadas que se subdividem em 3, cada qual com 20 camadas. Ao todo, são 180 camadas mais uma, acima de todas, ocupada por Deus. Temos, pois, 181 camadas. Qualquer divindade, por mais elevada que seja, acha-se numa das 180 camadas. Acima, expliquei como essas camadas são dispostas verticalmente. Agora, falarei como elas se configuram horizontalmente, desde o céu até o inferno. A amplitude de cada uma delas é diferente. Suponhamos que um espírito se encontre em uma das 20 camadas da parte mais baixa das 60 inferiores. Como isso corresponde ao fundo do inferno, é um mundo repleto de sofrimento inimaginável. Uma vez que esse estado se projeta no plano físico, a pessoa vive uma situação de profundo sofrimento. Já nas 20 camadas logo acima, o sofrimento é menor e, subindo mais 20, torna-se ainda mais suave, mais tolerável. E assim por diante. Fica claro, então,
que o padecimento varia de acordo com a posição do espírito nas várias camadas do mundo espiritual. Ultrapassando-se essas 60 camadas inferiores, atingem-se as camadas intermediárias, que corresponde ao Tyukai do budismo e ao Yatimata do shintoísmo, ou ainda a vida no mundo material. Acima das camadas intermediárias está o paraíso, e aqueles que aí chegam alcançam a posição de entes celestiais e desfrutam de uma vida de alegria e felicidade. Como se vê, a camada em que se encontra o espírito de uma pessoa se reproduz fielmente em seu destino. Por esse motivo, ela deve estar atenta para elevá-lo cada vez mais. À medida que o espírito se eleva, proporcionalmente os sofrimentos diminuem e a felicidade aumenta. Isto porque os sofrimentos decorrentes da purificação se tornarão desnecessários. Por esse motivo, enquanto o corpo espiritual estiver nas camadas inferiores, é inútil apelar para a inteligência e envidar esforços, porque esta é a inexorável lei divina, assim como é a lei espírito precede a matéria. Por conseguinte, para que o ser humano alcance a felicidade, é imprescindível que ele purifique o seu espírito a fim de torná-lo mais leve e busque constantemente atingir as camadas superiores. Fora este, não existe absolutamente outro método para alcançarmos a felicidade. E nisso reside o profundo significado do Jorei. Em 25 de março de 1952. O Jorei é tratamento científico 1. Há algum tempo, os membros vêm me solicitando uma explicação simples e de fácil compreensão sobre o princípio do Jorei, pois toda vez que começam a cuidar de um enfermo, são questionados a respeito. Isso porque doenças que não se curam pela medicina, apesar dos mais variados tratamentos, são solucionadas fácil e rapidamente com o recebimento do Jorei, e assim as pessoas ficam surpresas e desejam saber o motivo, o que não é de se estranhar. As pessoas que ministram Jorei também já devem ter passado por tais experiências. Até agora, contudo, devido à prematuridade do tempo, eu não o havia explicado em minúcias. Por essa razão, irei fazê-lo a seguir. Desde os tempos antigos, é costume a doença ser curada pelos médicos e pelo uso de medicamentos. Em razão de o homem da atualidade confiar somente na ciência e defender sua supremacia, ele tem dificuldade para entender o princípio do Jorei. Portanto, é natural querer questioná-lo. Antes de tudo, porém, é de suma importância conhecer a relação entre a medicina e a ciência. Realmente, tudo pode ser solucionado através da ciência. Todavia, essa afirmação não se aplica à medicina, visto que o ser humano é fundamentalmente diferente dos demais seres. Vou escrever com mais detalhes. Antes de mais nada, o ser humano é o mais elevado de todos os seres vivos, contendo em seu âmago um mistério incompreensível por meio da inteligência humana. Visto que a ciência desconhece totalmente a profundidade desse ponto, trata o ser humano como um simples animal. Ela veio focando apenas o corpo físico, que é matéria. Portanto, enxerga a doença como uma avaria do corpo humano. Sua maneira de pensar é extremamente simplista, pois tenta consertar utilizando a matéria, como medicamentos e equipamentos. Entretanto, a realidade não é tão simples assim. Além do corpo físico, existe no ser humano um componente espiritual muito mais importante, denominado força vital. Esta se relaciona intrinsecamente com o corpo físico, por isso ele consegue viver e exercer suas funções. Como o espírito se assemelha ao nada, a ciência materialista não conseguiu detectá-lo. Dessa forma, ao observar, por exemplo, a dissecação de cadáveres, podemos compreender muito bem que a ciência veio se dedicando somente à pesquisa do corpo físico.
Embora se diga que ela progrediu, todos os esforços serão em vão, visto que se trata de avanços de apenas uma das duas partes. Conforme eu disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. O espírito é primordial e a matéria secundária. Esta é a lei universal. Quanto à doença, as toxinas existentes no corpo físico refletem-se no espírito e transformam-se em nuvens espirituais. Surge então o processo de purificação natural e as nuvens são eliminadas. Ao mesmo tempo, esse processo se reflete no corpo físico e, consequentemente, as toxinas são dissolvidas e eliminadas. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo é o que conhecemos como doença. A primeira parte do processo é uma atuação de caráter horizontal, baseada na identidade espírito e matéria. Já a segunda parte é uma atuação de caráter vertical, baseada na precedência do espírito sobre a matéria. É importante compreender bem esse princípio. Qual é a verdadeira natureza das nuvens espirituais? Trata-se do surgimento de uma mancha no espírito, o qual é incolor e transparente. Essas nuvens são a verdadeira causa da doença. Por isso, se forem dissipadas, evidentemente a doença será curada. Um método para isso é o jorei. Os ideogramas que compõem a palavra jorei significam purificar as nuvens do espírito. Portanto, todos devem saber que fora o jorei não há nenhum outro tratamento terapêutico verdadeiro. O que acabamos de expor é o fundamento da origem da doença e seu tratamento. Em suma, a doença é o sintoma manifestado na parte externa e perceptível, e sua causa reside nas nuvens espirituais localizadas na parte interna. Consequentemente, a eliminação das nuvens espirituais vem a ser o verdadeiro método de tratamento da doença. No entanto, por desconhecer esse princípio, a medicina acredita que basta eliminar os sintomas. Mesmo que se obtenha um resultado, este será temporário, ocorrendo infalivelmente uma recaída, e os médicos certamente têm tido experiências disso. Aprofundando-me no assunto, vou explicar cientificamente o princípio fundamental do jorei. Para tanto, para facilitar, vou adotar uma metodologia científica e analisar tal princípio em termos teóricos e experimentais, pois no momento este é o procedimento considerado mais adequado. O que vem a ser as nuvens espirituais? Sem dúvida, elas são componentes tóxicos formados a partir dos medicamentos, cuja verdadeira natureza é o elemento água impuro. O elemento água impuro é aquele que contém partículas tóxicas. Quando estas são desintegradas, o elemento água impuro se transforma em elemento água puro e a causa da doença desaparece. Tal processo requer uma alta temperatura para tornar viável a queima das partículas tóxicas. Esta alta temperatura era algo inexistente no globo terrestre até então. Felizmente, ocorreu uma descoberta que serve de ótimo exemplo para ilustrar minha afirmação. Trata-se da bomba atômica. Como todos sabem, a alta temperatura liberada por ela inexistia até o momento, vindo a ser descoberta somente no atual século XX. Nesse ponto, há algo em comum que não é mera coincidência, mas sim manifestação da vontade divina. A diferença é que a energia da bomba atômica é material, enquanto que a do jorei é espiritual e, dessa maneira, sua força não tem comparação. Ou seja, a energia material é limitada, enquanto que a espiritual é de tão alto nível que é ilimitada e, evidentemente, não se conseguiu descobri-la através da ciência.
Mesmo que tivesse conseguido, não seria possível produzi-la artificialmente. Pelo mesmo motivo, não dá para comparar suas propriedades com as da bomba atômica. Quando a ciência atingir um progresso ainda maior, talvez descobrirá tal energia, mas ela ainda é uma incógnita. Então, qual é a natureza dessa energia espiritual? Trata-se da essência do Sol, que é o espírito da luz e do calor. Denominei-a elemento fogo, o qual, ao ser irradiado em direção ao elemento água impuro, instantaneamente queima apenas suas partículas tóxicas. Em outras palavras, queima a causa da doença. Diferentemente da impureza material, a espiritual só pode ser queimada com a energia espiritual. Para tanto, adotei um método. Escrevo o ideograma Hikari, luz, em uma folha de papel que concedo às pessoas interessadas. Ao colocá-la junto ao peito e usá-la como objeto de proteção, o elemento fogo, irradiado incessantemente pelo Sol, transmite-se por meu intermédio a esse objeto e é irradiado pela palma da mão. É como se o Sol fosse uma emissora, eu, o retransmissor, e os ministrantes, o próprio aparelho receptor. Através desse processo, as partículas tóxicas são extintas completamente e o elemento água torna-se puro. Este é absorvido pelos fluidos corporais e a cura completa das doenças se processa. Falando de uma forma mais compreensível, se estendemos a palma da mão em direção ao local da dor, esta cessa imediatamente. Isso se dá porque as nuvens espirituais do local afetado são eliminadas instantaneamente, refletindo-se no corpo físico. Além do mais, as partículas tóxicas são a origem de todos os germes, tais como bactérias da tuberculose e de outras doenças contagiosas. A medicina que for capaz de destruir por completo essas partículas é, pois, a medicina ideal que cura todas as doenças. Com essa explicação, acredito que é possível ter uma noção geral sobre o assunto. Em linhas gerais, o tratamento médico é um método de solidificar as toxinas em processo inicial de dissolução, enquanto o jorei é um método de acelerar a dissolução das toxinas e a eliminação das mesmas. Portanto, enquanto aquele é um método que faz as doenças perdurar, o jorei é um método que as erradica. Observando de forma imparcial, o método que cura é ciência e o que não cura é pseudociência. Basta observar as explicações médicas para compreender o que estou dizendo. Apesar de serem minuciosas, acabam não condizendo com a realidade por não atingirem o âmago da questão e se basearem em pontos secundários. Isso é algo que os próprios médicos reconhecem. É tal qual examinar galhos e folhas de uma árvore que está secando, desconhecendo que a causa está nas raízes. Acredito que puderam entender, em linhas gerais, o que falei sobre doença e medicina. Em suma, uma vez que a medicina atual desconhece o princípio que expus, ela é desprovida de lógica. Em contrapartida, o jorei é uma ciência lógica de alto nível, é uma ciência do futuro. A prova disso é que as pessoas com mentalidade formada pela ciência atual, quando veem os resultados maravilhosos do jorei, ficam espantadas e os chamam de milagres. Na verdade, não se trata de milagre. A cura ocorre porque há uma razão para tal, e isto é muito natural. Imagino que todos queiram saber por que a maravilhosa força da essência do Sol cura a doença das pessoas por intermédio de minha pessoa, um ser humano. É realmente o enigma do século, mas para explicar a razão disso, eu precisaria revelar um mistério muito profundo e, por esse motivo, deixarei o assunto para outra ocasião. Alicerce do Paraíso,
volume 1, em 13 de janeiro de 1954. O Jorei é Tratamento Científico 2. Nem é preciso dizer que a essência do Sol, a qual já me referi, é o próprio espírito do Sol. Entretanto, por que até agora ele não se manifestara na Terra? Existe um motivo profundamente misterioso que desejo explicar minuciosamente. Como eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. Do mesmo modo, a Terra é formada pelos mundos espiritual e material. O mundo espiritual, por sua vez, é composto pelo mundo da energia espiritual e pelo mundo atmosférico. O que caracteriza o primeiro é a regência do fogo sobre a água, e o segundo, a regência da água sobre o fogo, ou seja, são o Yin e o Yang. De acordo com esse princípio, a combinação da essência do Sol com a da Lua, presente em todas as coisas do universo, nutre o globo terrestre. É como o pai e a mãe, que em colaboração criam os filhos. Dessa maneira, é por meio da atuação conjunta do Sol, da Lua e da Terra que surge a força da natureza e, através dela, todas as coisas nascem e se desenvolvem. Esta é a realidade do universo. O ser humano é o Senhor, o centro de tudo. Depois de Deus, ele é a existência máxima. Por esse motivo, as demais coisas existem em função de sua existência e de seu desenvolvimento. Tudo o que eu disse até aqui representa a relação entre o ser humano e o universo, mas preciso esclarecer que se aproxima uma grande e surpreendente mudança. Trata-se de um fato sem precedentes na história. Até o presente, o mundo era noite e está prestes a se transformar em dia. Se eu disser que a aurora desta mudança é a época atual, possivelmente as pessoas não compreenderão e até zombarão de mim. O dia e a noite só existem no espaço de 24 horas. Relacionar isso a um intervalo maior de tempo é um absurdo. E isso é compreensível. Eu também pensaria assim se não tivesse conhecimento da realidade. Todavia, desde que a conheci através da revelação divina, não posso deixar de acreditar. Se lerem este artigo atentamente, com certeza hão de me entender, posto que se trata da verdade. A Terra está envolta pela atmosfera, que é a fusão harmoniosa do mundo da energia espiritual, em que o fogo rege a água, com o mundo atmosférico, em que a água rege o fogo. O dia e a noite, perceptíveis pelos nossos 5 sentidos, correspondem ao dia e à noite materiais, mas é preciso saber que existem o dia e a noite espirituais, que transcendem o tempo. Isso tem um significado de suma importância e constitui um grande mistério do universo. É como se o dia e a noite do mundo material se ampliassem infinitamente como o céu, e por isso o ser humano não percebe tal fenômeno. O fato é que essa alternância se sucede ordenadamente em períodos curtos, médios e longos, no espaço de dezenas, milhares e dezenas de milhares de anos. Cada um desses períodos se estrutura com base nos números 3, 6 e 9, cuja soma é 18, que é a realidade do universo. O ensinamento de Buda Sakyamuni diz que o mundo de Miroku viria dali a 5 bilhões 670 milhões de anos. Se o interpretarmos literalmente, esse tempo é distante demais, o que não faz sentido. Trata-se apenas de uma alusão aos números citados. Voltando ao que disse no início, o mundo noturno é regido pela lua, e como esta é água e matéria, houve o progresso da cultura material. Ao contrário, o mundo diurno é regido pelo sol. O sol vem a ser o fogo, que por sua vez é espírito. Se empregarmos a classificação bem e mal, o espírito é o bem e a matéria o mal. Esta é a verdade.
Até agora era o mundo em que o mal predominava sobre o bem. Daqui para frente será um mundo civilizado, em que o bem prevalece sobre o mal. Devido ao predomínio do mal sobre o bem, surgiu o mundo infernal que vemos atualmente. Se esta realidade perdurar muito tempo, a humanidade se extinguirá e a descoberta da bomba atômica é um indício dessa afirmativa. Dessa maneira, o misterioso plano de Deus não pode, em absoluto, ser entendido pela simples inteligência humana. Com o que acabamos de dizer, creio que puderam entender, de modo geral, a mudança que ocorrerá no mundo daqui para frente. O fim do mundo e a chegada do reino dos céus, profetizados por Jesus Cristo, referem-se a essa mudança, e a extinção da doença, da pobreza e do conflito, proclamada por mim, é condição fundamental dessa mudança. A eliminação da doença, por sua vez, é a base de tudo. Visto que Deus me concedeu a chave para a tal, atualmente tenho a solução da questão da doença por foco principal. Segundo pudemos observar, este grandioso plano divino é uma obra sem precedentes. Em consequência, a civilização sofrerá uma revolução e, evidentemente, será um marco histórico da humanidade. Por se tratar de uma teoria por demais surpreendente, creio que uma simples leitura deste artigo deixará as pessoas confusas, com dificuldade para compreendê-la. No entanto, como esta é a realidade e este momento é iminente, desejo que despertem o quanto antes. Aqui quero expor algo muito importante sobre o qual já tive oportunidade de falar. Trata-se do acúmulo dos pecados cometidos no longo período de predomínio do mal sobre o bem, durante o desenvolvimento da cultura material. Relacionando isso ao ser humano, materialmente, são as toxinas medicamentosas. Espiritualmente, são as nuvens espirituais geradas pelo mal. Com o aumento do elemento fogo no mundo espiritual, o processo de purificação se intensificará e, no final, haverá uma prestação de contas definitiva. Se isso for o juízo final também profetizado por Jesus Cristo, o ser humano precisará ultrapassar essa barreira. Se fracassar, seja quem for, sofrerá a extinção eterna. Não sou eu que anuncio isso agora, mas é algo que já foi previsto por diversos santos e sábios ao longo de milhares de anos. Crer ou não crer fica a critério de cada um. Atualmente, como prova para as pessoas acreditarem, estou manifestando milagres que não dão margem a qualquer dúvida. Alicerce do Paraíso, volume 1, em 10 de fevereiro de 1954.